A professora doutora Terezinha Oliveira tem graduação em História pela Unesp, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em História pela Unesp. É pós-doutora pela USP e atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Maringá. É editora da revista Acta Scientiarum Education e membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de História da Educação. E também é editora da Revista Brasileira de História da Educação. Convidamos, então, a professora doutora Terezinha Oliveira. Posso ficar aqui? Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar na casa de vocês. Eu estudo História Medieval e a universidade, na Idade Média, é uma casa, não é? Efetivamente. Então, é a casa do saber e nós consideramos, então, que estamos todos em casa. E é um privilégio a mim muito grande proferir, ou, digo antes, falar algumas questões sobre a pesquisa no Brasil e, particularmente, sobre a iniciação científica, não é? Mas quero agradecer a todos vocês, agradecer particularmente à professora Desirê pelo convite, pela possibilidade de conhecer vocês, e acho que sempre que podemos falar para alguém, eu sou muito agostiniana, quando nós falamos, nós devemos ter duas funções, ou finalidade, ou aprender ou ensinar, né? Espero que possamos, um pouco, nesse nosso diálogo, trabalhar algumas questões que eu considero que sejam fundamentais para a manutenção da sociedade, não é? Penso, tal como o professor reitor, e eu me esqueci, mas o professor da pesquisa, como ele... que chamou atenção para o papel da pesquisa, retomando um franciscano do século XIII, o Roger Bacon, não é? Havia uma finalidade muito grande de se pensar a pesquisa no século XIII, porque estávamos num processo de urbanização da sociedade, não é? Urbanização não só no sentido de desenvolvimento da sociedade urbana, mas urbanização no sentido de criar hábitos de urbanidade, não é? E hoje, na sociedade brasileira, somos bastante urbanos, mas talvez nem tanto, temos não tantos atos de urbanidade, não é? Então, eu acho que a pesquisa ela deve ser mapeada por este primeiro motor, como já diria Aristóteles, qual é a finalidade dela para o bem comum da sociedade, não é? E falar num evento de iniciação científica, meus parabéns, professor, pela sua 11ª edição de um evento de iniciação científica, não pode ser nada menos do que muito prazeroso. O meu muito obrigada. Eu me preparei para em torno de 1h30, mas, evidentemente, que quando eu senti vocês, como eu dou aula há 27 anos, não é? Você, mais ou menos, sabe como é que a plateia está reagindo ao seu discurso. Então, prometo que, tal como as aulas que eu dou, quando eu sentir que está absolutamente cansativo, diplomaticamente, eu encerrarei a minha fala, ok? Combinar desta maneira, né? A minha exposição, ela se intitula Pesquisa no Brasil e os desafios da universidade para a consolidação da democracia. Eu atuo num programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado desde 1997. Mas não consigo pensar a pós-graduação sem a iniciação científica. A iniciação científica, hoje, no Brasil, ela conta o PIBIC, ela conta com algo em torno de 40 mil bolsas. E o PIBID conta hoje com 120 mil bolsas.
Isso é bastante significativo e revelador, vamos dizer assim, do significado que os órgãos de fomento no país... Te agradeço muito, porque meu cabelo tem uma liberdade própria e ele vai assim se levantando independente da minha vontade. Então, eu lhe agradeço imensamente a sua gentileza. A questão que se coloca, efetivamente, é que tanto a CAPES quanto o CNPq veem na graduação as condições para o desenvolvimento do país. Não sei, eu defendo há muitos anos o PIBIC, há muito tempo participo do PIBIC, e, para mim, o PIBID é um programa novo, né? Porque há 27 anos na estrada, um programa que foi fundado em 2009, é um programa novo, não é? Mas tem uma força muito grande, porque os senhores todos sabem que um dos grandes gargalos da sociedade brasileira é o problema da formação docente. Não é? O problema não incide tanto na formação docente, mas na atuação desse docente, na formação da pessoa, na formação do sujeito que vai se tornar personagem, adulto responsável pelas condições e os rumos do país. Então, eu tenho um carinho muito grande, particularmente para e pelo PIBIC, mas, de modo algum, desconsidero o PIBID. Falava com a Desirê há pouco que tenho muitos dados sobre o PIBID, mas acabei não trazendo esses dados porque foquei, como eu sou pesquisadora do CNPq, nós somos designados para avaliação de projetos da iniciação científica em nível de PIBIC. Então, de antemão, eu peço desculpas aos pibidianos, porque falarei bem pouco do PIBID e muito mais do PIBIC. Mas não vejo diferença no que diz respeito à formação do graduando, tanto em nível de PIBIC quanto de PIBID. Não é? A diferença é que o PIBIC estaria numa iniciação à pesquisa e o PIBID uma iniciação à docência. Mas se estamos na estrada, se estamos na graduação, e fiquei assim absolutamente maravilhada com vocês terem 120 mil alunos. Não é? É algo assim, eu quero, inclusive, esse vídeo, se vocês puderem me arrumar uma cópia, porque vocês são gigantes, não é? E nós precisamos de gigantes. Nós estamos num tempo, num momento na sociedade que nós precisamos de gigantes. Eu passo, então, pessoal, a minha primeira, eu sempre trago as minhas fontes, porque não há pesquisa sem fonte. Não é? E, para o início do debate a respeito da iniciação científica, eu trago este professor da USP, do qual eu sou fã, ainda que eu seja das humanas, sou historiadora de ofício, socióloga e filósofa, mas eu transito muito bem com o pessoal das exatas e das biológicas. E esse debate que trago é de um professor da medicina veterinária. Não é? É um material muito importante, do meu ponto de vista. Ele foi reitor da USP, é uma das maiores autoridades em medicina veterinária. Eu não sei se os senhores sabem, mas os principais periódicos no Brasil, e o Brasil, internacionalmente, é reconhecido pelas pesquisas na área da zootecnia, da agronomia e das biológicas. Não é? Então, eu acho que uma das razões pelas quais nós, de humanas, não temos tido tanta visibilidade, eu acho que é porque, desde Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, nós publicamos numa língua muito pouco lida, que é o português. Vendo os rostinhos muito jovens, eu recomendo que aprendam a língua da ciência do século XX e escrevam a língua da ciência do século XX, que é o inglês. Eu, como eu disse a vocês, minha boca já entortou para a Idade Média, então não tenho muita vantagem, fico lá no latim, que está de bom tamanho. Mas vocês que vão produzir, que vão desenvolver e que estão iniciando agora a trajetória, o inglês é a língua fundamental. Não é? Como pesquisadora do CNPq, eu peço aos jovens
que façam inglês, que aprendam inglês, que escrevam inglês, não porque nós estamos subordinados ao tio Sam, mas porque nós queremos que nos conheçam também a realidade no âmbito das ciências humanas. Veja, ciência e desenvolvimento é o primeiro tópico que eu trago aos senhores. Só avisando, eu estou começando agora, tá, Desirê? Esse preâmbulo foi só apresentação. Como é que o Brasil conseguirá êxito se, para termos desenvolvimento social e econômico, precisamos possuir base científica e tecnológica? Não há nação desenvolvida sem ciência e tecnologia. Não é? Como estamos no Brasil e como nos enquadramos internacionalmente? Sem dúvida, temos pessoas qualificadas em todos os ramos de conhecimentos suficientes para transitar internacionalmente sem nos causar nenhum constrangimento, dialogando em condições de igualdade profissional. Mas, eis que a questão se coloca. Então, por que não temos essa verdade tão explícita e visível? Qual é o nosso problema? Se temos renomados físicos, se temos renomados matemáticos, se temos renomados sociólogos, por que é que o Brasil ainda, no âmbito da educação, estamos atrás de grande parte dos países da África do Sul, inclusive? Por que é que no Brasil nós temos dados absolutamente significativos de que o brasileiro não lê um livro por ano? O último censo que saiu de leitura, nós atingimos 0,9. Então, incluindo os livros didáticos. Esse é um dado bastante significativo que precisa ser considerado no que diz respeito ao âmbito da formação da pessoa. Não é? Aquele que não lê, aquele que não conhece, aquele que não se forma, tem muita dificuldade de se posicionar socialmente. E quando falamos de cidadania, quando falamos de identidade, sentido de pertença, não é possível falar com pessoas ou nos sentirmos responsáveis se não lemos, se não conhecemos. Simplesmente porque, se na qualidade possuímos pessoas com esse mérito, na quantidade os números são medíocres. Representamos ainda um número insuficiente para que o Brasil possa ser incluído no rol de países da vanguarda técnico-científica. Senhores que acompanham os dados, nós estamos muito longe do Chile, por exemplo. Estamos muito longe da Argentina, com toda a crise econômica que a Argentina sofre. Evidentemente que os arautos bastante otimistas vão dizer que este problema é porque o Brasil é um país continental. Será que a questão é essa? Será porque nós temos um país continental que nós temos essa questão? Vamos continuar com a... Como resolver esse incógnito da equação sobre o capital humano? Onde está a real dificuldade? O problema é que temos 170 milhões de habitantes e apenas 1,2 de estudantes no curso superior. Destes 2 milhões de estudantes no curso superior, 1/3 está em universidades públicas gratuitas, enquanto os outros 2/3 encontram-se em universidades privadas e pagas, sendo que a qualidade institucional ainda predomina nas públicas. Esse texto é de 2006, pessoal. Vocês verificarão que o censo de 2013 apontam que 73% das vagas do ensino superior no Brasil estão nas instituições privadas. Embora se observe raras decisões estratégicas de vontade política de instituições privadas no sentido de desenvolverem pesquisa, ainda há uma diferença enorme nessa atividade a favor das instituições fomentadas pelo poder público. Este dado é importante, pois a qualidade docente e do ensino estão diretamente vinculados à geração e ao domínio do conhecimento, e não apenas à sua transmissão. Espero, então, estou falando aqui numa instituição privada, e me sinto muito à vontade de dizer
às autoridades, aos líderes desta instituição, que não há problema nenhum não há diferença, do meu ponto de vista, entre instituição privada e instituição pública, desde que se privilegie a pesquisa, desde que se fomente a pesquisa, desde que se estimule a pesquisa, não é? Haja vista que as instituições norte-americanas e as instituições inglesas, na sua maioria esmagadora, elas são privadas, mas são de lá que saem os prêmios Nobel, não é? Então, é preciso, o problema não está em ser pública ou ser privada. O problema está na percepção que eu tenho do que seja a minha casa, a instituição. Se temos, então, apenas 1/3 dos estudantes das instituições públicas e 2/3 nas particulares, o número fica assustador quando você faz a seguinte questão. Dos 170 milhões de pessoas no país, havendo 2 milhões estudando no curso de graduação superior, quantas passam para o sistema de pós-graduação? Apenas 80 mil estão matriculados na pós-graduação, sendo que, num curso de prazo longo, um número alto desses estudantes evade do sistema de pós-graduação. Basta dizer que, em 96, o Brasil fez... Eu gosto muito de dados, tá, pessoal? Eu já avisei vocês, né? Em 2006... o Brasil fez 2.500 doutores. Os Estados Unidos formou 36 mil no mesmo ano. Dos 2.500 doutores titulados no Brasil, 50% obtiveram seus títulos na USP. 80% foram titulados no estado de São Paulo e 20% distribuídos nos outros 5 estados do país. Portanto, tem-se uma convergência quanto à concepção de que o país é científico e tecnologicamente dependente do Sudeste, para não dizer de São Paulo. A Universidade Norte-Americana, que mais doutores titulou em 96, foi a Universidade de Califórnia, que formou 806 doutores. Aqui em São Paulo, dos 2.500 doutores, a USP formou 1.260. Só fazendo um parênteses, ainda que eu sei que meu tempo é mais ou menos limitado, mas eu preparei material porque eu acho que nós temos que conversar sobre essa questão, pensar sobre esse problema. Também o estado de São Paulo, desde a década de 80, é o estado que mais investe em iniciação científica. Então, não dá para nós separarmos. A FAPESP é a fundação de apoio que mais destina recursos à iniciação científica e à pós-graduação no Brasil. Não é? Nós temos, estou aqui na casa de vocês, mas sou do Paraná como vocês e pesquiso no Paraná como vocês. Nós temos a Fundação Araucária, que é a 6ª FAAP em termos de investimento, e este ano ainda não conseguiu honrar os seus compromissos com os editais já combinados. Não é? Então, nós temos, assim, enquanto a FAPEMIG, a FAPEMA, pelo pessoal, que é a Fundação do São Luís do Maranhão, ela hoje financia tantos projetos quanto a Fundação Araucária. Então, são dados que precisamos conhecer, que precisamos pensar sobre eles. Não é? Quando se verifica a produção científica, a análise fica ainda pior. Porque a ciência não é um processo episódico e nem instantâneo, uma vez que possui uma ação incremental de tradição, de tempo, de maturação intelectual, sendo, portanto, fruto de 3 vertentes muito relevantes e indissociáveis. Constante capacitação das pessoas, é isso que eu chamava a atenção aos líderes da casa de vocês, infraestrutura adequada, e investimento permanente. Penso, tal como nós, quando fazemos o nosso concurso numa instituição pública e assumimos o nosso compromisso como docente, no nosso contrato de trabalho vigora o tripé ensino, pesquisa e extensão. Se nós não assinarmos que nós faremos pesquisa, que faremos ensino e que faremos extensão, nós não podemos assinar o contrato de trabalho. Nós não somos contratados. O que o professor está chamando a atenção é que, para que haja pesquisa,
precisa de capacitação das pessoas, infraestrutura e investimento permanente. Magnífico reitor, caso ainda esteja, preste muita atenção. Sem investimento no capital humano, não haverá efetivamente desenvolvimento da sua instituição. Por conseguinte, uma instituição que tem 120 mil alunos responde por uma fatia de bolo da melhoria da sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma. O Estado de São Paulo fica outra vez imbatível quando comparado com outros estados ou mesmo com os países latino-americanos. Esse ano, 2006, estou insistindo, o Estado investirá 2,4 bilhões de reais no sistema público de ensino superior, ciência e tecnologia. O Estado é responsável por 3 universidades, 19 institutos de pesquisa e pelo maior centro de ensino técnico e superior da América Latina, que é o Paulo Assoso, com 108 escolas, sendo 99 de ensino médio, 9 de ensino superior, distribuído em quase 100 municípios do Estado. Os senhores saibam que, entre as 200 melhores universidades do país, do mundo, nós temos a USP, dentre as 200. A Unicamp estava, até recentemente, mas me parece que não está mais entre as 200 melhores do país. Mas, de qualquer modo, do mundo, perdão, nós só tínhamos a USP e a Unicamp. Né? A necessidade de mudança de mentalidade. Fui pegando tópicos para que vocês acompanhem o discurso. Se temos instituições e pessoas se qualificando, ainda, embora um número pequeno, qual a alternativa adotada pela comunidade acadêmica que se tornou uma tradição que conseguiu êxito? Foi de estimular a juventude a fugir da rotina escolar, deixando de somente deglutinar informações e regurgitá-las nos dias de prova, de passar o curso inteiro sem fazer nada, além de assistir aulas, terminar o curso, pegar o diploma e tentar se inserir no mercado de trabalho. Não é? A meu ver, este é um grande problema, professora, não é? Que cuida da pós-graduação. É um grande problema porque, no Brasil, nós buscamos sempre o fim e nunca os caminhos para este fim. Desde o século XIX, nós temos a escola brasileira, seja no âmbito independente se é conservador ou se é liberal que está no poder, nós sempre consideramos a educação como meio e nunca fim. Vamos para a universidade para termos o título, porque o título garantirá a possibilidade do mercado de trabalho. Essa realidade tem mudado muito, principalmente a partir do século XXI. Não adianta mais nós termos o título se não tivermos o conhecimento. Daí o significado e a relevância da iniciação científica. Não podemos fazer um curso de graduação sem que tenhamos o mínimo de consideração com a formação. O que seja esta formação e o que significa esta formação. Não é? Esse é um dado que precisamos considerar. Isso gera no estudante, o aluno que estuda para a prova, que absorve um conteúdo e regurgita na prova. Né? O que é que acontece com esta população? Isso é um conselho que eu estou dando a vocês. Não façam isso. Procurem pensar com a própria cabeça. E pensar com a própria cabeça pressupõe estudo, pressupõe disponibilidade para conhecer o diferente, para uma abertura. Tem um filósofo alemão da primeira metade do século XIX, do século XX, perdão, que ele diz que a universidade deve ser abertura para o todo. Quando uma universidade não é abertura para o todo, ela pode fazer qualquer coisa, menos formar pessoas. Né? É o Joseph Pieper. Veja, isso gera no estudante uma atitude passiva. Não desenvolve seu senso de análise crítica, inibe as ideias inovadoras e, principalmente, lhe confere uma impressão errônea de que o ensino superior é um colégio de 3º grau. Vou para a faculdade, mas a minha rotina é igual àquela do ensino fundamental. Não mudo, não me modifico, não faço alteração nenhuma. Não é? Ele vai para o mundo, inserindo-se na sociedade,
com uma visão de difícil compreensão da verdadeira realidade, porque ele não aprendeu a pensar, ele não aprendeu a dirigir os seus atos, ele não aprendeu a construir um pensamento próprio. Ele lê os textos, e todos os textos são apenas, o professor que cuida de uma editora, são apenas signos impressos no papel. Pode ser o texto de sociologia, de filosofia, de história, que você lê da mesma forma. Pode ser um texto de literatura, como ser um texto da Hannah Arendt. Eu leio aquele texto apenas decifrando os signos. Isso não possibilita que você aprenda a pensar com a sua própria cabeça. Por isso, como eu não penso com a minha própria cabeça, dificilmente eu consigo entender a realidade que me cerca. Por isso, eu tenho que ser comandado pelo outro. Já dizia o Aristóteles que pensar é algo que se aprende desde a infância, que não é inato no homem. Se eu crio o hábito de pensar, eu vou pensar sempre. Mas eu acho muito interessante, e eu sempre falo sobre isso, é o fato de que nós temos no Brasil uma compreensão um tanto quanto torta, eu não vou dizer equivocada, mas torta. Nós nos preocupamos em ensinar as crianças a falar, as crianças a caminhar, as crianças a conter e controlar civilizadamente as suas necessidades fisiológicas, mas nós não ensinamos eles a pensarem. Porque partimos da ideia de que pensar é inato no ser humano. Nem os teólogos mais ferrenhos da medievalidade pensaram desta maneira. O intelecto é potencialmente algo que pode receber a luz, mas não necessariamente recebe. É preciso ser estimulado para tal. Daí a importância e a relevância da iniciação científica. Veja, as vantagens da iniciação científica. A primeira conquista de um estudante que faz iniciação científica é a fuga da rotina e da estrutura curricular, pois agrega-se aos professores e disciplinas com quem tem mais simpatia e paladar, desenvolvendo capacidades mais diferenciadas nas expressões oral e escrita e nas habilidades manuais. Com relação ao PIBID, então, do meu ponto de vista, é algo absolutamente inovador, porque muitos alunos das licenciaturas nunca entram nas escolas, a não ser para fazer os estágios regulamentares obrigatórios da LDB. Com o PIBID, passam a ter uma vivência na escola que antes não fazia parte dos currículos e continua sendo algo bastante original, não é? Os estudantes aprendem a ler bibliografia de forma crítica, uma vez que o professor orientador pode lhe mostrar por que, entre o texto A e o B é mais fundamentado que o A e quais as razões. É na iniciação científica que eu aprendo a distinguir as metodologias, que eu aprendo a distinguir as teorias. Bom, povo, pela quantidade de gente que está indo embora, esse é um termômetro que eu devo apressar a minha exposição, não é? Veja, uma questão que é muito... Eu sou, antes de mais nada, professora. E professor chama a atenção de aluno. Então, só para observar isso, não é? Isso gera... Espera aí, só um minutinho. Tivemos um probleminha técnico. Você que fez aí o quê? Pode passar mais um. Não, é para... Eu quero... Não. Querido, help me. Volta, por favor, que eu sei me localizar. Sim? Isso, o próximo. Aí você vai ficar, então, porque pode ser que... Não. Meu querido,
Volta naquele outro lá, fazendo, por favor. O A e o B. Pode voltar. Não, para frente. Isso, o próximo. Veja, embora essa análise comparativa sobre o que é mais ou menos correto seja indispensável ao aprendizado, em geral, o estudante não sabe fazer sozinho. Não faz parte da natureza, aquilo que eu dizia, nós aprendemos a pensar, nós aprendemos a pesquisar, nós aprendemos a nos constituir enquanto sujeito e temos muita dificuldade para isso. Ele tem a ilusão de que o professor não erra nunca, de que a informação por ele fornecida é sempre correta do professor. Porém, há muitos exemplos em que se pode mensurar a quantidade de informações erradas que os docentes transmitem repetidamente há anos. Isso acontece em maior ou menor escala em qualquer ambiente coletivo, pois não há como evitar medíocres em qualquer instituição. Não há como não ter parasitas na comunidade de uma instituição. Esse dado é preciso pensar. Então, a iniciação científica, ela possibilita que o aluno já vá percebendo quem é um bom professor, quem é o que eles... Não sou eu que estou dizendo, tá? O bom da fonte é que você concorda com ela, mas não é você que está dizendo, porque aqui é só uma exposição a partir de um autor que apresenta a questão do PIBID, não é do PIBIC. Todo o êxito do programa se resume, inicialmente, em encontrar pessoas de mérito para a sua iniciação científica. Evidentemente que o aluno que escolhe a iniciação científica e o professor que elege um aluno para a iniciação científica, ele vai eleger o aluno que está mais se destacando na turma, o aluno que está com mais interesse em aprender. Novamente, volta uma questão que no Brasil é um pouco problemático. E a professora, nós três que estamos há mais tempo na academia, não é? Nós podemos dizer, tem mais de uma professora, eu acho que está com mais tempo na academia também, não é? Não é isso, professora? Isso. Eu sempre converso muito com vocês, porque eu sou bastante anselmiana. Santo Anselmo diz que não há aula monológica. Se há uma aula monológica, não há aula, não é? Então, essa é uma ideia bastante significativa, porque nós temos, assim, no país, uma dificuldade de reconhecer o mérito. E a iniciação científica, ela não se faz sem meritocracia. É o aluno que mais se destaca, o aluno que tem interesse, que é eleito para a iniciação científica. No caso do CNPq, inclusive, os alunos não podem ter dependência. O aluno que tem duas dependências é cortado a bolsa. Então, é o aluno que está sendo preparado, vamos dizer assim, para seguir o caminho da pós-graduação. E isso é muito significativo. Uma outra vantagem alcançada pelos estudantes, quando vivenciam a iniciação científica, é de perder o medo, de não ter pânico do novo. Quando se aprendem coisas com uma certa autonomia, apoiada nas diretrizes do orientador, posteriormente, na vida prática, ao surgir a primeira dificuldade, ele terá uma razoável habilidade para interpretar de fato e discernir se pode resolvê-lo ou se é preciso consultar quem sabe mais, pois humildemente reconhecerá que não tem a solução. Isto, pessoal, só parando um pouco nessa questão, nós estamos falando muito desse caráter da iniciação à pesquisa. É muito importante pensar quem é o sujeito que orienta, quem é o sujeito que é orientado. É uma relação de mão dupla. Um professor não pode assumir a orientação da iniciação científica ou da iniciação à docência se não tiver condições de ser orientador, se não tiver discernimento para assumir a responsabilidade da orientação. Conversarmos na hora do almoço com a professora Desirê o que significa orientar uma dissertação, orientar uma tese, na qual a diferença da qualidade do trabalho quando o orientador lê e quando o orientador não lê. É grave, inclusive. Professora, como eu disse, nós quatro estamos na estrada há mais tempo, então nós podemos falar sobre isso, não é?
a qualidade, o professor da iniciação científica é absolutamente responsável para o desenvolvimento daquele aluno, não é? Isto não significa que o docente, na sala de aula, do meu ponto de vista, não seja responsável pela formação dos seus alunos. Não é nada disso. É que a iniciação científica é uma especificidade muito clara, não é? Existem pessoas graduadas há muitos anos que entram em uma biblioteca e não sabem sequer manusear fontes de referências, porque nunca foram habituadas a isso. Hoje, com as redes disponíveis, há até ociosidade no uso das fontes internacionais, devido à eficiência de conhecimento sobre o inglês operacional. Eu não sei se os dados estão corretos, mas estão sendo retornados ao Brasil milhares de alunos que saíram para a Universidade Sem Fronteiras. Estão sendo retornados, eu não estou dizendo que estão voltando, estou dizendo que estão sendo retornados. Os países de origem nos quais esses alunos foram, estão mandando de volta, porque eles não sabem fazer a pesquisa, porque não têm o domínio da língua. Recebem a bolsa, mas não tem como, porque não sabem, não conseguem ter o domínio da língua. Ou seja, a informação está acessível. Esse dado, pessoal, que eu falava antes, a informação está acessível, mas não há diálogo entre os autores e atores da informação, pois as dificuldades de comunicação são sérias e quase insuperáveis. Já dizia, me perdoe de eu voltar para o Agostinho de novo, mas Agostinho dizia que quem não sabe ler, não pode ler a Bíblia. Portanto, não pode se tornar cristão. Como é que nós podemos ser pesquisadores se não sabemos ler a língua da pesquisa? Se não conseguimos nos enfronhar nos conteúdos daquilo que está sendo ditos? Reitero, não estou defendendo o Tio Sam. Eu estou dizendo que, para o bem ou para o mal, hoje, século XX, o inglês é a língua da ciência. Também pode-se mencionar que, em geral, todos os estudantes que fizeram iniciação científica têm melhor desempenho nas seleções para pós-graduação, terminam mais rápido a titulação, possuem um treinamento mais coletivo e um espírito de equipe, e detêm maior facilidade de falar em público e de se adaptar às atividades didáticas futuras. Ora, até o que eu estou mostrando são as vantagens da iniciação científica. Ninguém perde por fazer iniciação científica, só ganha. Por quê? Porque você se prepara melhor para viver na sociedade. Retomo as palavras do magnífico reitor, que pensa a educação como condição de melhoria social. Nós todos aqui, tenho certeza, pensamos a educação como condição de melhoria social. E, se pensamos a educação como condição de melhoria social, é imprescindível que estimulemos o programa de bolsa de iniciação científica ou mesmo o programa de iniciação científica voluntária. Não é? Eu, por exemplo, tenho 10 alunos sempre de iniciação científica voluntária. Não recebo mais, não recebo menos. Mas vejo, se podemos ter 10, que tenhamos os 10. Porque é fundamental que se desenvolva a iniciação científica. Não é? Também pode-se mencionar, em geral, todos os estudantes têm melhor... Já passei, por gentileza. Por outro lado, é um erro admitir que a iniciação científica existe exclusivamente para formar cientista. Então, eu estou pegando os pontos que eu acho que são fundamentais a serem pensados num evento de iniciação à pesquisa e de iniciação científica. Se o estudante de iniciação científica fizer carreira nessa área, tanto melhor, porque ele já começou a aprender, criou o hábito quando jovenzinho. Mas, se optar pelo exercício profissional, também usufruirá de melhor capacidade de análise crítica, de maturidade intelectual e, seguramente, de maior discernimento para enfrentar as suas dificuldades. O aluno da iniciação científica
resulta, a formação, o seu diploma, ele tem uma consistência de conhecimento. O aluno que passa pela universidade sem fazer iniciação científica, não significa que ele não será um bom profissional, mas ele terá muito mais dificuldades em se constituir num bom profissional. Uma grande vantagem da iniciação científica é de permitir que a instituição, por este programa, favoreça uma maior exposição dos melhores talentos dentro dos seus alunos. Isso não tem duplo sentido, ou seja, não impede que uma pessoa talentosa não consiga se visibilizar se não fizer iniciação científica, o que eu falava há pouco. Mas é sabido que os que fazem, em geral, mostram algo mais, facilitando sua imediata identificação dentro do programa. Na área de engenharia, os estudantes envolvidos na iniciação científica, frequentemente, muito antes de terminar o curso, já estão sedutoramente convencidos por empresas de que o emprego está assegurado. Esse é um dado muito, muito importante. É esse aqui? Para cá? Ok. Muitíssimo obrigada. Os professores sabem antecipadamente quais são os melhores alunos da iniciação científica a serem convidados para a pós-graduação. Vários concursos seletivos de docentes foram quase exclusivamente disputados por alunos de iniciação científica, porque os demais não se sentiam competitivos na mesma disputa. Existe, portanto, um diferencial muito forte a favor desse tipo de programa. É preciso pensar, então, quanto mais alunos nós temos. Temos uma universidade com 120 mil alunos, entre graduação, pós-graduação, ensino fundamental, mas quantos desses alunos que estão no ensino superior têm bolsa? Magnífico, reitor. Quantos desses alunos têm projetos de iniciação científica voluntária, que é sem bolsa? Os professores que orientam a iniciação científica voluntária têm redução na carga horária? São considerados pesquisadores? São políticas que precisam ser pensadas na vossa casa, assim, magnífico. São políticas que precisam ser consideradas como estímulo à formação do futuro profissional, mas também da atuação do docente para que esse tenha espaço para pesquisa, não é? Isso é muito importante. Outro diferencial privilegiado, mostrado pela iniciação científica em relação ao estudante regular, refere-se à chance de se entender precocemente de ciência atualizada em face do convívio com pesquisadores muito experientes, pois o aluno ganha muito mais tempo do que se fosse aprender sozinho. A figura do mestre. Tem uma questão muito interessante de ser pensada. Eu tenho alguns convênios na Europa, e esse texto fala dos Estados Unidos, mas é muito comum isso também na Europa. Um professor nunca faz sua exposição sem que um aluno da iniciação científica o acompanhe. Do ponto de vista do professor, é ali que ele aprende, porque ele aprende pelo exemplo. É a forma como ele prepara a exposição, a forma como faz a exposição, é sempre importante que ele tenha o aluno da iniciação científica, porque ele está formando esse sujeito. Então, ele tem que acompanhar as exposições do docente. Não como escravinho para fazer os fichamentos, porque eu também já vi muito isso também na universidade. O trabalho escravo fica nas mãos do aluno da iniciação científica, não é? Coletar fontes, separar jornal, organizar tudo isso. Como eu disse que eu estou há muito tempo na universidade, eu já vi quase tudo, não vi tudo ainda, evidentemente, mas eu já vi muita coisa. E não é deste exemplo que nós estamos falando, mas é do professor que estimula a formação de um novo pesquisador, não é? Ao queimar etapas, integrando-se a um grupo competente, o estudante pode ter ideias muito mais criativas e sensatas. Já há evidências suficientes para se afirmar que foi no trabalho de tese dos estudantes de pós-graduação, provenientes da iniciação científica, que surgiram belas ideias inovadoras, não é? Então, a ideia sempre de que a iniciação científica é condição de produção de cidadania. Constatou nos Estados Unidos, aí aquela ideia que eu estava dizendo, sempre acompanhado de um recém-doutorando ou de um aluno da iniciação,
Esses orientadores, quando entrevistados, reconheceram que boa parte do êxito da pesquisa proveio de ideias submetidas pelos estudantes durante o desenvolvimento do projeto. No Brasil, pessoal, pelo que eu tenho de experiência, nós, orientadores, temos medo danado do orientando nos superar. Então, muitas vezes, é um vício da academia brasileira. Muitas vezes, nós temos uma certa dificuldade de entender aquela máxima que é fundamental. O aluno sempre deve superar o mestre. Se queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais desenvolvida, o aluno precisa superar o seu mestre. E o mestre que teme que o aluno supere não é um mestre. É alguém com muitas qualidades, mas não é mestre. Os cuidados. Isso é muito interessante de ser pensado. O estudante precisa ser informado de que, eventualmente, há fraudes no sistema e que, pelo menos 3 delas são consideradas criminosas. Inventar, falsificar ou plagiar resultados, sendo inaceitáveis no mundo acadêmico e incompatíveis com a ciência. Só para vocês terem uma ideia, alguns casos, não na área de ciências humanas, porque isso é mais difícil, mas, ainda assim, há 3 processos correndo na CAPES de denúncia de cópia de trabalhos, de cópias de dissertações, inclusive um deles envolvendo a Unicamp. Mas, nas ciências exatas e biológicas, há uma denúncia, é mais intenso o índice de denúncias de resultados fraudulentos, ou de cópias de usurpação de resultados que foram desenvolvidos por alunos da iniciação científica ou de mestrado e doutorado, e publicado sem o devido crédito ao aluno da iniciação científica. Pode pôr aí que eu já pego, por gentileza. Então, esses 3 crimes não podem acontecer, e o professor precisa orientar para que se impeça. Inventar, falsificar ou plagiar. Como eu estudo Idade Média, são 3 pecados capitais. Os pecados capitais são os caputs dos pecados. Deles derivam todos os demais pecados. Então, esses 3, no mundo da ciência, são os principais. Outra má conduta é a chamada sociedade científica de mútuo elogio. Ou seja, a formação das famosas panelinhas. Atualmente, sabe-se que os indicadores de desempenho científico não estão somente na publicação, mas também nas suas citações na literatura científica, cujas revistas são indexadas por organizações especializadas. Como decorrência, surgem os clubes das citações, em que se congregam grupos que trabalham na mesma temática e que assumem o compromisso de se autocitarem em todas as suas publicações. Como essa palestra está sendo gravada, eu não vou dizer o nome da criança, mas há um programa que era nota 7 e caiu porque houve autocitações. Houve evidências provadas de autocitações, dessa formação das panelinhas. O programa agora, na última avaliação trienal da CAPES, de 2013, caiu de 7 para 5. Isso é muito grave, porque nós estamos aí formando, então, não um espaço democrático de produção científica, mas uma relação de compadrio. E, no Brasil, essa relação de compadrio ela é muito famosa, muito tradicional. Inclusive, recomendo um texto muito legal de um sociólogo do início da primeira metade do século XX, que se chama Coronelismo em Chá de Voto. É um texto bastante famoso, um clássico, em que diz, do José Sebastião Witter, se eu não estou enganada, ele diz como é que nós temos a tradição de estabelecer relações de compadrio. E, como hoje a produção científica é medida pelo fator de impacto, é medido pela quantidade de vezes que o sujeito foi citado, eu converso com meu compadre cita os meus trabalhos e eu cito os trabalhos do meu compadre. E dá tudo certo que aumenta o meu fator de impacto. Esse já é um dado que esse professor de medicina estava chamando a atenção no início de 2000, que é um pecado capital.
né? Se o sistema científico não é integralmente puro, felizmente tem muito mais mérito a iniciação científica, não é? Tem muito mais mérito para se destacar. Porém, os jovens não devem ser informados só sobre o lado bom. Eles precisam também ser orientados sobre os deslizes que o sistema pode oferecer. E, neste sentido, os autênticos cientistas não podem se omitir, ou seja, os orientadores têm obrigação de orientar os seus respectivos iniciantes, não é? Espera-se que essas considerações sobre o amplo espectro da iniciação científica e sobre sua relevância na formação de pessoas, do pessoal capacitado e, portanto, no desenvolvimento da ciência brasileira, sejam úteis a todos os estudantes. Partindo dessa premissa, ou desse debate, eu procurei estabelecer uma relação, e agora eu vou para os dados, tentando mostrar para vocês que os estados que mais investem na iniciação científica são os estados que têm maior índice de desenvolvimento humano. São os estados que têm o maior número de doutores no país, né? Então, vou pular um monte de coisa, não é? Que fala da pós-graduação, mas eu posso deixar tudo com a Desirê, né? Mantendo aquela ideia do meu bom senso, né? A respeito do público, mas, de qualquer modo, essa passagem eu acho muito interessante. Eu sou uma apaixonada pelo professor Joaquim Antônio Severino, e essa questão que ele chama a atenção é muito interessante. A formação científica no ensino superior nunca deixou de ser uma questão defendida pelos estudiosos da universidade. E essa defesa ela tem sido retomada por muitos autores brasileiros, como Severino, para quem, na universidade, a docência e a aprendizagem só serão significativas se forem sustentadas por uma atividade permanente de construção do conhecimento. Eu preciso sempre estar aberto, como já dizia o Piper, para conhecer, para estar disponível para o conhecimento. Mas não é o conhecimento do conteúdo. É a apropriação deste conhecimento para transformar os seus atos. Retomando novamente o Aristóteles, o livro 2 da Ética Nicômaco, que é uma obra que eu acho assim, absolutamente fantástica, não sei se vocês já leram, mas sugiro a leitura. Vocês são bem novinhos, talvez não tenham lido ainda, não é? Mas a Ética Nicômaco é uma das coisas mais geniais. Ele, inclusive, escreveu primeiro a Ética Nicômaco para depois escrever a política. Nós usamos muito mais a política do que a Ética Nicômaco. E o Aristóteles diz o seguinte, que conhecimento ele tem, por natureza, alterar a sua natureza. É um pleonasmo, mas é muito interessante. Tem, por natureza, alterar sua natureza. E o conhecimento, ele é medido pelo ato, e não pelo discurso. Eu acho isso muito significativo. E aí o Aristóteles insiste com a ideia de que eu não sou aquilo que eu digo, mas eu sou aquilo que eu faço. Isso está lá na Ética, quando ele vai tratar do que é a natureza do conhecimento. Com licença, um segundo. E é disso que eu estou dizendo. Saber o material do conteúdo curricular para a prova não é conhecimento. É apenas e tão somente repetição. Tem um autor, um pesquisador que está estudando muito esse autor hoje, que é o meu professor, eu sempre chamo de professor de moderna, que é o professor Claudinei Mendes, da Unesp. Ele está estudando o Alceu Amoroso Lima. E, por um acaso, esses dias, ele me leu uma passagem do Alceu Amoroso Lima que não tem volta. Se a educação não rasga a sua carne, ela te reptiliza. Eu achei essa ideia absolutamente fantástica. É do Alceu Amoroso Lima, um autor do início do século XX, um autor cristão do início do século XX, em que ele diz isto de uma forma absolutamente genial. Se a educação não rasga a sua carne, ela te reptiliza. É a mesma ideia que estava no Aristóteles, na Ética a Nicômaco. Se eu não me modifico com o conhecimento, eu não o conheci, portanto, eu continuo o mesmo. E o meu grande desespero
são os alunos que fazem 4 anos de pedagogia e saem da faculdade do mesmo jeito que entraram. Não estou dizendo de físico, porque muitos têm filho, né, aquela coisa toda. Mas eu estou dizendo de cérebro. Não é? Isso é muito importante de ser considerado. Não é? Então, a importância da atividade da pesquisa desinteressada e da formação científica para os estudantes de graduação vem sendo reassumida pelas boas universidades do mundo, pelo mundo todo, e também pelas brasileiras. Ao contrário das políticas neoliberais que pregam a relação da pesquisa com o mercado. A pesquisa é formação humana. A pesquisa é transformação da pessoa. Isso tem que ficar muito claro. Não tem problema nenhum a pesquisa formar para o mercado, porque todos nós precisamos do trabalho. Não é essa a questão. Não estamos vendo moralisticamente você se formar e ir para o mercado de trabalho. Aqui, alguém pode viver sem trabalho? Não creio. A educação é formação para o trabalho, mas antes precede a formação humana. Não é? E é nesse aspecto que eu estou brigo muito, no sentido de defendo muito a ideia de que a educação tem que formar a pessoa. E, formando a pessoa, ela pode ir para o mercado de trabalho, pode ir para qualquer lugar, porque, antes de tudo, ela é uma pessoa. Não é? Essa ideia é fundamental. Né? Esse entendimento deixa claro que a função da universidade vai além da formação profissional técnica especializada e tem um compromisso com o desenvolvimento do espírito investigativo, com a produção de novos conhecimentos. Desse modo, já é consensual a importância de um projeto pedagógico que atribua um papel relevante à formação científica para a concretização de uma universidade crítica e criativa. Se queremos transformar o país, nós temos que começar pela formação da pessoa. Isso é fundamental. Vamos lá para os dados, para a gente não só... É que tudo eu acho muito importante. Eu sou uma apaixonada, então eu estou passando para chegar nos dados, os dados não chegam e chegam as passagens mais interessantes. Né? Defender a pesquisa como princípio pedagógico e oportunizá-las aos estudantes da graduação é fazer com que esta adquira a função formativa que os universitários têm o direito de vivenciar. Uma das coisas que eu mais tenho medo, Tabata, é que o ensino superior seja o 3º grau. Somente. Um colégio que eu vou à noite e, terminada a faculdade, vou porque não tenho o que fazer em casa. Vou porque o Estado brasileiro te dá status até no termo de presídio, não é? Você tendo o ensino superior, você tem uma cela especial. Eu brincava sempre com um sobrinho que odiava estudar, que eu dizia a ele, Julinho, pelo amor de Deus, faz uma faculdade, meu filho, que se você cometer uma infração, pelo menos você não vai ser preso junto com todos. Ele olhava e ria, não é? Mas não adiantou nada o conselho, Julinho não fez faculdade. Mas a questão que se coloca, efetivamente, é qual a importância, vamos dizer assim, da faculdade. É de te modificar, é de rasgar a sua carne, de fazer com que os seus hábitos se modifiquem, de fazer com que você tenha urbanidade, aquilo que eu chamava antes. Não é? Deixa eu correr mesmo. Veja, agora já são os dados de 2012, que eu gosto muito. A participação dos universitários do Nordeste, em relação ao total, também cresceu entre 2002 e 2012, de 17,2% para 23%. A região Norte avançou sobre o total, enquanto Sudeste, Sul e Centro-Oeste perderam participação. Não podemos esquecer do ProUni, do Reúne e da criação das federais no Nordeste. Né? Isso é um dado muito importante. Um dos dados da pesquisa que mais surpreendeu foi em relação ao empreendedorismo. 55,9% dos universitários pretende abrir um negócio próprio, e a maioria, 25,5%, deseja fazer isso num prazo de 2 a 5 anos. O aluno não está estudando para garantir carteira de trabalho, mas para ter o seu próprio negócio. É uma nova mentalidade que está surgindo no país a partir de 2012.
O percentual de universitários, agora já estou dando dados do país a partir de 2012, pessoal, para vocês se situarem no que está, de fato, o quadro do ensino superior. O percentual de universitários considerados chefes de família cresceu em 10 anos. São 1,203 milhões de estudantes, que são chefes de família, não é? Em 2002, eram 15,8% do total. Hoje, a cada 10 universitários brasileiros, pelo menos 7 trabalham e sustentam a família. Eles movimentam 84,7 milhões com o próprio salário. A participação de universitários com idade a partir de 23 anos teve aumento em 10 anos, de 53,9% para 60,4%. Também houve a ampliação de participação dos universitários com idade até 18 anos, de 5,9% para 7,1%. Os números estão crescendo, né? E um dos dados muito importantes é a questão da educação à distância no país, né? Ela está democratizando bastante o sentido. O número de universitários no Brasil chegou a 6,7 milhões no ano passado, 2012, um aumento de 5,6% em relação a 2010. Em números absolutos, isso significou um acréscimo de 360 mil matriculados. Não podemos, vou repetir, o ProUni, o REUNI e o FIES. As instituições federais apresentam maior crescimento, 10%, antes 4,8% da rede particular. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior de 2011, e apresentado pelo Heloísio Mercadante, não é? Apesar da expansão, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, nós não podemos pensar que estamos deitados em berços esplêndidos, porque os dados ainda são cadavéricos. Os mesmos vizinhos da América do Sul, em termos de acesso ao ensino superior. Em 2011, apenas 14,6% dos jovens de 18 a 24 anos estavam matriculados na universidade. Os nossos números são menores que os números do Paraguai, só para vocês terem uma ideia. Com esse resultado, o país não alcançou sequer metade da meta traçada pelo primeiro Plano Nacional da Educação, que previa atingir o patamar de 30% em 2010. Se forem considerados os jovens já diplomados nessa mesma etapa, a proporção sobe para 17,8%, muito abaixo do previsto no plano do século XXI. Para Mercadante, a ampliação foi positiva. Aí ele vai falar das comparações, não é? Aí, de acordo com o censo do Ministério da Educação, as instituições privadas, isso que me deixa muito alarmada, concentravam no ano passado 73% das matrículas, o equivalente a 4,96 milhões. Já as federais respondiam por 1,3 milhões de estudantes. Pela primeira vez, as federais ultrapassaram a marca de 1 milhão de alunos de graduação, resultado da expansão iniciada no governo Lula, não é? Aqui os índices são, aquele vermelhinho não tem, né? São muito, esses dados estão muito... Mas vocês conseguem observar? Em 2013, os financiamentos no país. Nós temos 1.261 de bolsas no geral, de 1.261.191. Bolsas no exterior, 400, são dados do CNPq, tá bem? 401.125. O subtotal de bolsas, 1.662.316. Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Junto com o aumento do crescimento do ensino superior, e principalmente do ensino superior privado, houve um aumento de demanda e de financiamento de fomento à pesquisa por parte do CNPq em nível nacional. Isso tem alterado o quadro. Aqui, para vocês terem uma ideia, esses dados são de 2013, também do CNPq, dos financiamentos para a pesquisa no país. E, para chamar a atenção, em 2012, houve a concessão de 12.342 milhões. Houve um aumento de 42,57% em relação a 2010. Eu acho que é uma política de aumento à pesquisa e o fomento, não é?
Aí a Bolsa de Produtividade, são dados que são de 2012. Né? Apoio a evento científico, apoio à participação em eventos, apoio de projetos de pesquisa, apoio técnico. Até 2006, pessoal, os técnicos envolvidos nas pesquisas do CNPq, os editais eram muito restritos. Hoje, qualquer edital universal abre a chance para você ter o apoio técnico, ou seja, o técnico que participa do seu projeto de pesquisa, ele tem também financiamento. Bolsa de mestrado, bolsa de pós-doutorado e produtividade de pesquisa. Eu peço desculpas, porque os dados do CNPq são muito difíceis de você transpor, mas, de qualquer maneira, chamar a atenção de vocês que a região sul e sudeste é a região, eu achei que o meu vermelhinho aqui ia funcionar, é a região que tem o maior fomento à pesquisa no país. Aqui também são as regiões, só para vocês perceberem, esses dados todos estão disponíveis no CNPq. O Norte e o Nordeste, nos últimos 5 anos, têm tido um apoio significativo do governo federal por meio do CNPq de implementação à pesquisa. O que nós estamos esperando é que isso resulte em bons frutos para essas duas regiões do país, o Norte e o Nordeste, uma vez que lá temos o menor índice de doutores, o menor índice de periódicos científicos, o menor índice de ensino superior. Né? Então, já está acabando, é muito significativo esse quadro dado. Não é? Eu gosto muito desses dados também, porque ele aponta, vamos dizer assim, o número de doutores, e aí eu peço licença, ainda que já esteja com 1 hora de fala, mas eu peço licença para, se vocês me suportarem mais de 5 a 10 minutos, para falar com vocês aqui os dados de titulação no país. O Acre, ele tem, isso são dados de 2012, tá? O Acre tem 75 doutores, titulou 75 doutores em universidade pública e 118 em instituição privada. Só para vocês verem, não é só em nível da graduação que as instituições privadas estão com um número muito mais elevado que os números nacionais. Alagoas, 258. As instituições privadas, 103. Mas eu não vou ler todos, eu vou para o Paraná, que titulou 2.942 em instituição pública e 1.025 doutores em instituição privada. O Rio de Janeiro, 7.240. Nosso número é muito baixo. Só para vocês terem, o Estado do Paraná é o 5º estado em renda per capita do país, mas nós titulamos muito poucos doutores, nós formamos muito poucos professores. É um estado que há uma discrepância entre o número da riqueza per capita e o número de formação de capital humano. É preciso estar muito atento a isso, não é? Veja, o Rio de Janeiro doutorou em 2012 7.246 em instituição pública e 3.389 em instituição privada. São Paulo, 16.463 doutores em instituição pública e 9.106 em instituição privada. Aqueles dados são de 2006 que eu trouxe antes, agora estou trazendo os dados de 2012, para vocês verem que São Paulo, de longe, continua titulando o maior número. No total, São Paulo tem 25.000, em 2012, titulou 25.565 doutores. O Paraná titulou 3.994 doutores. Não tem comparação. Não tem comparação. O Rio de Janeiro titulou 10.635. Então, São Paulo titulou 15.000 doutores a mais que o Rio de Janeiro. E titulou, não posso nem dizer que se o Paraná fez 3.000 e o São Paulo fez 25.000, a diferença é bastante grande. Né?
Então, vocês façam o cálculo. Aqui é bastante interessante de vocês pensarem, esses são dados do CNPq, novamente, de 2008. São Paulo teve um investimento de fez 14.530 mil em PIBIC, 281 mil em PIBID, e um total de 17.611. Então, o que é que eu estou chamando o investimento total de mestrado e doutorado? São Paulo teve um investimento total de bolsas, a FAPESP, só para chamar a FAPESP, 106.793.000. O Paraná teve... Cadê esse Paraná aqui? O Paraná teve 33.052.000. Então, a diferença é absolutamente significativa. Eu acho que nós precisamos pensar no que é que significa, o que é que significa isso, não é? Em termos de investimento no total. Aqui não dá para ver. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, também são dados de 2012. Né? Esse dado é do IBGE, e é bastante interessante para vocês observarem que o Distrito Federal, em termos de IDHM e de educação, ele está um pouco na frente de São Paulo. Mas São Paulo está com 0 pontos, é o segundo estado mais ranqueado do país, com o melhor índice de IDHE, que é 0,719. O Paraná é o quinto, com 0,668. Então, a titulação é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento da riqueza material e de capital humano. Se não investirmos na educação, se não fomentarmos financiamentos para os investimentos, será impossível nós criarmos esta ideia que está pululando desde a nossa Constituição de 88 e depois da LDB de 96, que a finalidade da sociedade é formar cidadãos. Como formar cidadãos se não formamos pessoas formadas? É um pleonasmo, não é? Como é que nós temos adultos, mas não temos pessoas com maturidade científica, não do pesquisador, mas do sujeito que conhece, do sujeito que sabe e que pode tomar decisões com a própria cabeça, não é? Isso é absolutamente fundamental de vocês perceberem. Aqui é um quadro mais visível, que aí nós temos só a região sudeste, o IDH por estado, não é? É um quadro de 2005, para vocês se relacionarem com esse de 2012, que está pequeno e já está adiantada a hora, não é? Mas só para vocês, esse novamente é um dado de 2005, para vocês compararem como é que o quadro se coloca, não é? O Paraná continua no 6º lugar neste dado, né? Agora, em 2012, ele está em 5º. Aqui, novamente, são os quadros gerais, para vocês acompanharem, e eu vou finalizar com um filósofo do século XVII, que eu amo de paixão. Aliás, quase todos eles eu amo de paixão. Para a felicidade do meu marido, todos estão mortinhos, mas a questão que se coloca é o Laboitier, um outro livro que eu acho que qualquer ser humano tem que ler, que é o Discurso da Servidão Voluntária. Não é? O Laboitier chama a atenção que nunca se lamenta o que nunca se teve. O pesar só vem depois do prazer, e ao conhecimento do bem sempre se junta a lembrança da alegria do passado. O homem é naturalmente livre e quer sê-lo, mas sua natureza é tal que se amolda facilmente à educação que recebe. Nós nos adaptamos àquilo que aprendemos a ser. Aliás, nós somos aquilo que aprendemos a ser. Não é? Somos contra, e já o Kant dizia, né, que nós não temos nada de natural. Digamos, portanto, que se todas as coisas se tornam naturais para o homem quando se acostuma a elas, só permanece em sua natureza aquele que deseja apenas as coisas simples e não alteradas,
O homem só não se modifica quando não aprende. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. É o que acontece com os cavalos mais briosos, que no início mordem o freio e depois brincam com ele, que há pouco escoiciavam assim que viam a sela e agora se apresentam sozinhos sobre os arreios e vaidosos pavoneiam-se debaixo da armadura. Os homens dizem que sempre foram súditos, que seus pais viveram desse modo. Pensam que são obrigados a suportar o mal. Persuadem-se com os exemplos e consolidam eles mesmos, com o passar do tempo, a posse daqueles que tiranizam. Mas, na verdade, os anos nunca dão direito de praticar o mal. Antes, aumentam a injúria. É incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo de sua liberdade, que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado, que se diria, ao vê-lo, que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Sem conhecimento, naturalmente, nós aceitamos a servidão. Muito obrigada a todos. Espero que as minhas palavras sirvam para um mínimo de reflexão. Muito obrigada. Agradecemos a professora Terezinha Oliveira e convidamos a professora Desirê para prestar uma homenagem, um agradecimento à professora Terezinha. Você quer falar aqui? Pode vir, pode vir. Não tem microfone aqui? Não sei, não sei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, você quer falar? Não sei. Pessoal, todo mundo verificou meu e-mail, eu deixei disponível, eu respondo na medida do possível, porque minha caixa tem uns 13 mil e-mails, mas eu respondo, de verdade eu respondo. E se alguém quiser alguma... No Facebook não adianta, eu abri Face para pôr discussão com os alunos, mas e-mails eu respondo. Eu tenho e-mail institucional e este outro e-mail que é pessoal. E estou à inteira disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Sei que está adiantada a hora, vocês podem estar cansados, e tem também o lançamento, não é, Desirê, de livros, mas, se quiserem alguma pergunta rápida, eu estou à disposição. Alguém tem alguma questão? Quer comentar alguma coisa? Então, vai, Eduardo. O Eduardo. Boa noite, professora. Eu fiquei com uma questão, assim, queria saber da opinião da professora sobre a questão das bolsas que são oferecidas pelo governo. O que a professora vê? É uma boa ideia de fornecer essas bolsas, porque acontece muito no Brasil que os brasileiros se aproveitam da ideia, né? Vamos lá entrar no projeto, né? Porque a gente vai receber essa bolsa. Então, tem essa não qualificação do não comprometimento com a pesquisa. Né? Os mestrados acontece a mesma coisa, né? O mestrado, os doutorados são todos, muitos, com o Instituto de Bolsas, que já acontece nos países fora, né? Diferente, que eles só recebem a bolsa, uma gratificação, após finalizar as suas pesquisas. Isso é positivo ou é negativo? Como é seu nome, querido? Eduardo. Eduardo, prazer, Eduardo, obrigada. Eduardo, bom, eu não sei de que país você está dizendo, mas nos Estados Unidos, na Europa, você tem bolsa durante a trajetória da graduação e da pós-graduação. Não saberia dizer de que tem bolsa. Não tem muito, mas tem. Tem bolsa de mestrado, tem bolsa de doutorado, tem bolsa de pós-doutorado. A Universidade do Porto, agora, eu sou co-orientadora de um estágio de pós-doutorado e o João está com bolsa. Não é na dimensão de bolsas que nós temos aqui no Brasil, porque nós temos muitas bolsas. Mas eu sempre faço uma brincadeira, aproveitem, porque nós vivemos num país de vacas magras e nós estamos tendendo para essas vacas magras novamente, porque foram dados muitos recursos e houve, assim, não que não foram aproveitados, não é nada disso, mas eu penso que teremos um período de recessão e haverá, então, uma redução das bolsas. Mas
Eduardo, qual é o problema para mim das bolsas? 2 problemas. O primeiro é o orientador. O orientador tem que fazer uma triagem muito grande. Quem ele vai indicar bolsa? Esse é um problema. Por isso, o tempo todo eu estava dizendo, a relação é uma relação de mão dupla, entre orientador e orientando. O segundo é que eu lamento que haja malversação da verba pública, no caso de bolsas que não apresentem resultados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, enquanto nós temos bolsas, uma parte significativa dos estudantes trabalhadores pagam com o suor do seu trabalho as bolsas, as mensalidades, etc. Eu não sou contra a bolsa, eu sou muito favorável à bolsa, mas desde que ela resulte em produtos. Eu, por exemplo, fui coordenadora de um programa de pós-graduação, 2 anos coordenadora e 2 anos vice-coordenadora. E o tempo todo eu sempre briguei que só pode ter bolsa quem tem produção. Se não tem produção, não pode ter bolsa. Uma das coisas que eu conversava com a professora Desirê hoje, na hora do almoço, ela foi de uma gentileza extrema, me levou na Santa Felicidade, foi um almoço longo, ganhei uns 2 quilos, aquelas coisas todas, mas, de qualquer maneira, agradeço agora em público, mas tem um problema, que a minha grande questão, inclusive em relação ao PIBID, não é só minha, mas de alguns pesquisadores nacionais. O PIBIC há uma avaliação. O orientador de PIBIC, que não apresenta um artigo e publica este artigo, ele tem dificuldade para ter renovação de bolsa. O CNPq tem este controle. O PIBID foi implantado, e desde que ele foi implantado, se vocês prestaram atenção no início, eu digo que hoje nós não temos 40 mil bolsas de PIBIC, e temos em torno de 120 mil bolsas de PIBID. E não há nenhum controle avaliativo. Não é controle. No Brasil, as palavras têm assim um peso. Não estou falando de controle policial, controle que cerca, que cerceia, mas não tem uma avaliação sistematizada do programa. Não é? Então, é uma questão que está aparecendo. Agora, por princípio, eu sou favorável à bolsa, desde que o orientador seja responsável tutele o seu aluno. E a minha responsabilidade, eu, como ele disse, trabalho na pós-graduação desde 97, aluno meu tem que, 2 pontos, participar de 3 eventos no ano, alunos de iniciação científica, 3 eventos no ano, publicar um artigo no final da bolsa, iniciação científica. Aluno de mestrado tem que participar 3 por ano, são 2 anos, então são 6 produtos de participação em eventos, e pelo menos 3 produtos, 2 artigos e 1 capítulo. Eu tenho uma orientanda, que eu gosto muito, e ela diz que a professora Terezinha dá 50 chibatadas por semana. Então, não é empírico, mas é bastante literal. Então, o aluno que faz pós-graduação, com bolsa, a bolsa não pode ser auxílio moradia ou auxílio alimentação. A bolsa é efetivamente algo que deve ser usado para pesquisa. Tá, Eduardo? Não sei se eu te respondi. Então, diante do adiantado da hora, né, agradecer quem está aqui até o final, ficou até o final. Acho que, né, professor Mário, contribuiu bastante nessa fala da professora Terezinha. Discussão direta do que é iniciação científica e para fortalecer a iniciação científica aqui na nossa instituição, né? E o PIBID, né, que é o programa agora que a gente está aí nesse primeiro ano. Então, professora Terezinha, agradecer a sua fala. Você falou, espero que deixe reflexões. Com certeza deixou reflexões e muitas contribuições, né? Depois a gente quer que você compartilhe esse material com a gente, para a gente compartilhar aqui com o pessoal, né? Nós mesmos, né, professor, na pesquisa, no mestrado, e com os alunos que estão aqui hoje, professores que estão aqui hoje, né? Agradecer já a presença de todos vocês. Eu fiz um convite para alguns alunos aí da pedagogia, que a gente estava lá com a Semana Cultural também,
conflito de atividades e que vieram aqui. Então, agradeço muito. E a todos aqui que estão aqui, né, o pessoal que é desse prédio, que deixou das suas aulas para poder vir participar do Enfoque. Estou vendo aqui uns alunos meus de contabilidade, meus alunos, que eu adoro demais. Trabalho só um semestre com eles, mas adoro demais eles, né? Metodologia de pesquisa, Severino, né, pessoal? Então, obrigada, professora Viviane, que está aí, minha coordenadora também. Então, professora, agradecer você, entregar uma lembrança, ter um certificado. Professor Mário, você quer falar? Vem aqui, professora Mário. Antes de você tirar foto, olha, a professora Desirê, eu gosto muito de falar, e ela me disse que eu teria 2 horas. Então, se eu tenho 2 horas, eu tenho que preparar material para 2 horas, certo? Ora. E mais uma homenagem agora do pessoal do Planeta PIBID, gente, que são os pibidianos, que a gente quer dar um presente especial para a professora Terezinha, e umas lembrancinhas aí, carinhosas para você, professora, por ter deixado a sua casa, a sua universidade, para estar aqui junto com a gente. Acho que uma salva de palmas para a professora Terezinha. Sim, eu estou esperando a sessão presente. Elas estão querendo que eu fale alguma coisa, mas eu acho que não. Eu queria que você fizesse. Tá, eu faço. Então, pode deixar. Então, enquanto os pibidianos se organizam aqui, nós gostaríamos de agradecer, então, a presença de todos. Lembrar que amanhã nós estaremos aqui recepcionando todos os participantes e convidados às 8 horas da manhã, com um café da manhã. E, a partir das 8h30, iniciam-se, então, as apresentações das bancas. E como é do conhecimento de todos, o objetivo das bancas é avaliar os trabalhos. Assim, os melhores serão premiados com bolsas de cursos de pós-graduação aqui da nossa instituição, e por isso é importante que os apresentadores estejam presentes no momento da divulgação dos resultados, que deverá acontecer por volta das 17 horas da tarde. Os ouvintes também devem participar do encerramento, pois outros prêmios serão sorteados. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Até amanhã às 8 e boa noite.